Pessoal, então nós vamos lá para a nossa página 49, ok? Da apostila. Qual espaço é maior? Estes canteiros são de uma horta urbana. Eles foram desenhados com vista aérea. Olhem lá, então nós podemos ver a horta de couve, de brócolis, abóbora e morango. As hortas urbanas estão se espalhando pelo Brasil e pelo mundo em espaços ociosos, nas cidades, e muitas delas são criadas com o objetivo de produzir alimentos orgânicos. Plantar uma horta urbana e cuidar dela coletivamente estimula o convívio social e promove o cuidado com a saúde e com o meio ambiente. Então, olhem só. Então, esses alimentos orgânicos, eles são alimentos sem agrotóxicos, né? Então, isso daqui faz muito bem para a saúde quando a gente come esses tipos de alimentos, né? Alimentos orgânicos, né? Então, olhem só, diga aí, você já esteve em uma horta? Na sua cidade tem hortas urbanas? Você consegue dizer com certeza qual dos canteiros é maior? Analisando, vocês acham que é qual canteiro maior? De couve, de brócolis, abóbora ou morango? Então, analisem aí, qual que vocês acham que é maior, tá? Aí, nós vamos lá para a página, na página 50, tá? Lápis na mão. 1. Nem sempre é fácil fazer a estimativa de tamanho, né? Mas isso pode ser facilitado se usarmos um quadriculado com referência. Veja, os quadradinhos são todos do mesmo tamanho. Então, olhem lá. Então, nós temos todos os quadradinhos do mesmo tamanho. Ele colocou tudo em quadriculado lá para nós. Lá no A, ele fala para nós, conte os quadradinhos e anote a quantidade ao lado de cada canteiro. Anote também a ordem de tamanho do maior para o menor. Então, vamos contar lá. Lá no primeiro, de couve, vamos contar junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Coloquem lá 18. De brócolis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coloquem lá 16. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? Morango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olhem só, nós analisando, couve e abóbora tem a mesma quantidade de quadradinhos. Depois vem brócolis e morango, certo? Então, ó, os dois vão ser do primeiro, segundo e terceiro ou quarto, né? Analisando aí. Agora, você acertou a estimativa de qual canteiro é o maior? Vocês acertaram analisando? Sim ou não? Vocês acharam que de abóbora e de couve eram os maiores? Coloquem lá, anotem lá. Agora, em uma folha de papel quadriculado, copie um desses canteiros. O formato deve ser igual, mas os detalhes você pode inventar. Então, vocês vão fazer um canteiro lá, de qualquer um desses formatos, tá? Então, vocês vão ter que pegar o caderno de matemática, certo? E fazer o canteiro. Então, a professora vai fazer aqui também, tá? Então, a professora pegou um caderno aqui. Vocês vão pegar o caderninho de vocês e vão fazer lá. Eu fiz com formato igual da couve, tá? Vocês podem estar
desenhando também, né? Porque aqui tá tudo quadriculado. Então, em cada quadradinho, vocês podem desenhar o pé de alguma coisa, tá? Vocês vão fazer o que vocês achar que deve fazer, tá? Vocês podem estar enfeitando do modo que vocês acham. Inventar, né? Deixa a professora pegar outro lápis. Fazendo isso, vocês vão analisar lá qual o canteiro que vocês escolheram, tá? Vamos voltar lá para a apostila. Tá? Qual canteiro você escolheu? É pessoal, então vocês vão falar, escolhi o canteiro de couve, de brócolis, de morango ou de abóbora, tá? Na mesma folha, desenhe uma figura fechada, usando as linhas do quadriculado, que tem a mesma quantidade de quadrinhos que o seu canteiro com outro formato. Então, olha, mais ou menos o que a professora vai fazer pelo dela aí para vocês entenderem, tá? Então, ó, mesma quantidade de quadradinho. Então, primeiramente, o que eu vou ter que fazer? Contar quantos quadradinhos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, vou ter que fazer um outro formato na mesma quantidade de quadradinho, certo? Então, vou fazer lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui o meu. Ele tem 28 quadradinhos, tá? Vamos ver se eu fechar. Vocês vão fazendo aí, analisando o de vocês também, tá? Posso fazer em outro formato também, tá? Olhem só. A professora fez de outro formato dela também. Opa! Vamos lá. Tá? Mas a quantidade de quadradinhos tem que ter o mesmo de um e outro. Então, eu vou conferir o meu, tá? Aqui também tem 28 quadradinhos. Ok? Então, os dois têm 28 quadradinhos, tá? Lá na apostila está falando o que para nós? Depois que vocês fizeram isso, tá? A professora vai retomar na apostila. Então, fechadas são aquelas figuras em que o contorno começa e acaba em um mesmo ponto. Então, se eu comecei de um ponto, claro, quando a gente começa um desenho, a gente vai terminar no ponto que a gente começou, certo? Então, é uma figura fechada.
Lá tá falando, encontre os colegas que escolheram o mesmo canteiro que você e compare sua figura com as deles. Tem alguma coisa que é igual nas figuras de todos os grupos? O que nós íamos ter que analisar? Como nós não estamos em sala de aula, né? Então, nós não vamos poder estar vendo o qual um ou outro fez, certo? Mas o que nós tínhamos que analisar? O da professora deu 28 quadradinhos. Será que da Isa deu a mesma quantidade? Será que do Arthur deu, né? Será que do Matheus deu, né? Da Rebeca, da Alice. E aí nós íamos ter que analisar. Então, analisando, eles tinham que ter a mesma quantidade de quadradinhos, tá? Para ela poder ser igual, certo? Mas como nós não vamos conseguir analisar um e do outro, nós vamos para frente. Diz lá, os quadradinhos servem como unidade de medida diária. As figuras que têm o mesmo número de quadradinho têm a mesma área de mesmo tamanho. Então, olhem só, a professora quer fazer uma explicação aqui para vocês também. Então, quando nós falamos em área, vamos lá, área, tá? Área é tudo que tem dentro, tá? A minha área dessa figura é 28 quadradinhos. Certo? Da minha outra figura também a área é de 28. Mas quando nós falamos em área, é o que está dentro. E perímetro? Área e perímetro, tá? Então, quando nós falamos em perímetro, o que nós vamos ter que analisar? Perímetro é o contorno da figura, certo? Então, perímetro é o contorno. Então, quando nós falamos, nós vamos ter que analisar o contorno. Como que nós vamos contar quanto nós temos de perímetro? Deixa eu ver se a professora colocar aqui fica melhor. Tá? Como que nós vamos contar? Acho que a professora tem que pegar aqui mesmo. Então a área é o que está dentro, quantos quadradinhos nós temos. Perímetro é o contorno, é a soma do contorno. Então, a gente sempre analisa assim, olhem só. A professora gosta de cortar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, eu tenho de perímetro 22. Analisando a outra figura, vamos lá, perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, contorno. Então, olhem só, vou começar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Olha só, dá uma diferença, tá? De uma figura a outra. A área, ela tem que ser, para ela ser a mesma área, ela tem que ser igual, certo? Agora, o perímetro, dependendo do formato do desenho, ele dá diferente mesmo, tá? Então, olhem só. Quando falarmos em área, nós vamos contar o que está dentro, certo? Perímetro é a soma do contorno. Então, lá na página... Isso é uma explicação para vocês estarem fazendo as outras questões, tá? Lá na página número 2, esse daí era para a gente fazer essa atividade em sala. Então, esse número 2, nós não vamos estar fazendo, tá?
quando retornarmos, a gente vai dar continuidade nessa atividade, tá? Que é uma dinâmica, e daí nós tínhamos que fazer todos junto, tá? Então, o número 2 a gente não vai estar fazendo. Nós vamos partir lá para o número 3, ok? Lá no número 3. Lá no número 3, ele tá falando pra gente... Olhem só, a professora vai pôr bem perto da figura. Então, lá no número 3, da página 51, fala assim: Camilo está reformando sua casa. A figura ao lado mostra o piso da garagem. Quantas lajotas Camilo precisa comprar para completar o piso? Então, fica um pouco difícil para a gente, às vezes, estar analisando assim pelo desenho. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos pegar uma régua e vamos dar continuidade aí no que está faltando. A professora está querendo achar uma régua. A professora caiu no chão. Olhem só. Então, vocês vão pegar uma régua e estar traçando lá na apostila de vocês, tá? Fazendo os tracinhos lá certinho. Então, a professora vai fazer aqui mais ou menos junto com vocês, para vocês estarem fazendo aí, tá? Então, olha, vocês vão traçar para estarem achando aí a quantidade de lajota, tá? A professora já meio que traçou aqui, ó, tá? Porque essa parte escura que é as lajotas que estão faltando. Depois que a gente fizer isso, a gente vai estar contando para saber quantas lajotas ele vai ter que comprar. Então, olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lajotas. Então, tá faltando 16 lajotas, ok? Aí, a partir do número 4 e 5, a professora vai estar deixando vocês fazerem sozinhos, tá? Qualquer dúvida, a professora vai estar explicando depois, mas vocês vão tentar fazerem sozinhos a página 52 e 53, ok? Até mais, então.